Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta segunda-feira, o primeiro vídeo desta semana, que promete, e promete muito para todo torcedor vascaíno. A expectativa é que alguns nomes venham a ser anunciados nestes próximos dias. Caso de Luca Orellano, que já se apresentou, já treina dentro do CT Moacir Barbosa, mas temos algumas informações que podem até preocupar. O Vasco precisa ainda entrar em um acordo com o Vélez para anunciar a contratação desse atleta. A gente vai falar sobre isso, falaremos também sobre Jair. A expectativa é que nesses próximos dias o atleta desembarque aqui na cidade carioca para realizar exames médicos e assinar um contrato com o Vasco. E também falaremos sobre situações que serão desenroladas também durante esta semana. Caso de Alex Teixeira, muito perto da renovação. Caso de Manuel Capasso, zagueiro do Atlético Tucumã, que é alvo do Vasco e as negociações foram retomadas. Caso também de goleiro, o Vasco viaja na sexta para os Estados Unidos e quer levar um camisa 1. E além dessas, muitas outras novidades. E são muitas mesmo, que iremos trazer a vocês aqui neste Acorda Vascão. Porém, é claro, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando aqui ao canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço a sua inscrição. Nesse momento estamos com 81.900 inscritos. Falta pouquíssimo para a gente chegar à marca dos 82 mil, que é o nosso grande objetivo, e conto com você. Não vou ficar falando muito a pedido de alguns inscritos, então só peço isso, a sua inscrição. Você não tem noção quanto ajuda e o quanto vai me deixar feliz chegar na marca dos 82 mil inscritos. Além disso, ao lado do botãozinho inscrever-se, tem o sininho de notificação, aperte nele para que você receba todos os vídeos que nós enviamos aqui diariamente. Então, é claro, não deixe de ativar esse sininho, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. É claro, também não esqueça de aqui embaixo deixar nos comentários se você está na expectativa para esta semana. Gostou do Jair? É um bom reforço? O Luca Orellano, também assim que for oficializado, é uma boa contratação? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos embora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Antes, porém, quero trazer só uma informação rápida, gente. Prometo ser breve. Ontem, infelizmente, todos nós, torcedores vascaínos, eu englobo todos, porque realmente toda a torcida Cruz Maltina perdeu o maior ídolo da história do nosso clube, Roberto Dinamite. Muitas homenagens foram feitas, uma rua da cidade aqui teve o seu nome alterado em homenagem ao Roberto Dinamite, agora passará a ser chamada Avenida Roberto Dinamite. Campeonato Carioca homenageou também o Roberto através do nome dado a quem receber o troféu do artilheiro do Campeonato Carioca, que será troféu Roberto Dinamite, que é ainda, né, realmente, segundo a história, o maior artilheiro do nosso estadual. Além disso, também o próprio Vasco da Gama decretou um luto de 7 dias e hoje ainda, a partir das 10 horas da manhã até as 19 horas da noite, ou seja, das 10 às 7, no gramado de São Januário, o Roberto estará sendo velado, aberto ao público comum, entrada para quem é sócio no setor social e para quem não é sócio ao público geral no setor 3. Então, é claro, se você quer ir lá dar o último adeus ao Roberto Dinamite, passando as informações a vocês das 10 horas da manhã às 7 horas da noite. Descanse em paz, Bob, e muito obrigado por tudo que você fez pelo Vasco da Gama. O Vasco fez o Roberto e o Roberto fez o Vasco. Mas, enfim, né, rapaziada, vamos seguir. Uma perda muito grande para a história do nosso clube, mas a gente espera que outros vai ser praticamente impossível, né, de realmente existir, de aparecer durante a história, mas se for um pouquinho igual o Roberto Dinamite, já tá bom. E é por isso que a gente está aqui diariamente, trazendo informações, falando sobre reforços, falando sobre atletas, que é da mesma maneira que o Roberto deu muitas alegrias a nós, torcedores vascaínos, com pentacampeonato carioca, com o Campeonato Brasileiro. A gente espera que outros jogadores também deem alegrias a todos nós, torcedores vascaínos, que estamos, sim, de fato, precisando nos alegrar com conquistas, com títulos, com grandes jogadores, como foi o Roberto. E a gente tem informações a trazer para vocês aqui neste Acorda Vascão, porque há uma grande dúvida no meio da torcida vascaína, uma grande apreensão e até uma expectativa sobre aquilo que será realizado
durante essa semana. A cada semana que sai, uma nova semana que entra, o torcedor começa já a pensar. E aí, o que vem pela frente? Vem reforço? Vem saída? Vem chegada? Vem negociação? Como estão? É claro, isso é super normal. A gente tem informações aqui a trazer a vocês neste Acorda Vascão. Porém, antes de iniciar a trazer essas informações, é essencial eu, antes de falar sobre reforços, antes de dar as notícias sobre contratações, falar sobre uma viagem. Porque na próxima sexta-feira, gente, dia 13 de janeiro, sexta-feira 13, Vasco da Gama estará viajando para os Estados Unidos. Lembra que a gente vinha falando a vocês? Então, no dia 14, o Vasco já realiza o seu primeiro treino em território norte-americano, comandado pelo Maurício Barbieri, para se preparar para 2 amistosos que estarão acontecendo nos Estados Unidos de pré-temporada. Um amistoso estará acontecendo no dia 17, 3 dias após a chegada do elenco, contra o River Plate, um clássico do futebol sul-americano. 98 foi o clube, né, que o Vasco venceu para chegar às finais da Copa Conmebol Libertadores, com aquele gol antológico do Juninho Pernambucano. Então realmente é um clássico. O Vasco estará se reencontrando com o River Plate no próximo dia 17. Além disso, também no dia 21 do mesmo janeiro, 4 dias após, né, essa primeira partida, o Vasco estará enfrentando o Inter Miami, clube que hoje é presidido, se é assim que eu posso falar, pelo David Beckham, uma figura ilustre aí também no futebol mundial. Então, por que eu tenho que trazer essa informação antes de falar sobre as negociações? Porque hoje o Vasco, a partir desta segunda-feira, estará voltando completamente as suas atenções para esta viagem. O que eu falo voltando as atenções? O Vasco vai fazer o possível para oficializar, contratar e fechar jogadores antes de viajar para os Estados Unidos. Porque o grande objetivo do Vasco nesta viagem é realizar uma pré-temporada. O Vasco vai passar quase 10 dias nos Estados Unidos treinando, para também ambientizar ali os atletas, né? Criar esse laço de elenco. Pois se a gente parar para pensar, muitos jogadores saíram do ano passado para cá e muitos jogadores chegaram. Até o momento, 7 reforços já foram praticamente oficializados. O 7º seria o sul-coreano, mas ainda não foi, um caso que a gente também vai falar já já. Mas é importante o Vasco trazer esse entrosamento dentro de campo. Para um elenco ser campeão dentro de campo, é necessário fora dele ter certa intimidade. E muitos atletas chegaram que realmente essa intimidade, esse vínculo ainda não foi criado. Então a própria diretoria Cruz Maltina teve a intenção de levar os jogadores até os Estados Unidos para que lá eles tenham um ambiente mais de time, um ambiente mais de família, e venha a ser criada essa intimidade, esses laços em território norte-americano, além, é claro, também da experiência que terá enfrentando River Plate, enfrentando Inter Miami. Então, exatamente por esse motivo, o Paulo Brax, junto ao seu corpo diretório, estará tentando fazer o máximo possível para definir as situações que são necessárias definir o quanto antes, para que na próxima sexta-feira todos estejam juntos viajando para os Estados Unidos. E lá em território norte-americano, a pré-temporada de fato comece, o elenco se junte, se una e os jogadores venham criar esse laço de família para o restante da temporada. E é por isso que eu tinha necessidade de introduzir com essa situação, pois tem algumas situações pontuais que o Vasco precisa resolver. E, gente, se resolver, até 4 nomes podem vir a ser anunciados nessa semana. Até um 5º, que não vai ser um anúncio de reforço, mas vai ser um anúncio de renovação. Quero começar aqui primeiramente falando sobre aquilo que é mais eminente, que é aquilo que é mais lógico. Sul-coreano, o atleta, ainda meio campo do Vélez Sarsfield, porque não foi oficializado como jogador do Vasco, mas que já se encontra aqui na cidade carioca. Essas 2 imagens, por exemplo, que estão aparecendo aí para vocês, é do meio campo argentino aqui no Brasil, ou aliás, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Uma imagem é no shopping Barra Shopping, do lado do CT Moacir Barbosa, e outra imagem é no shopping Village Mall, um shopping muito próximo, inclusive, ao do Barra Shopping, um shopping mais elitizado, um shopping de realmente gente famosa, gente que tem a grana, é esse Village Mall. E o sul-coreano estava passeando por lá durante essa última semana. O atleta já se encontra no CT Moacir Barbosa, já realizou exames médicos, mas nesse momento a informação que temos a trazer a vocês é que ele não foi ainda oficializado pelo surgimento de uma nova cláusula contratual. E por esse motivo, tanto o Vasco quanto o Vélez Sarsfield
tentam aí o mais rápido possível chegar a um acordo para que esse jogador venha a ser oficializado, se junte de vez ao elenco, né, e esteja presente nesta próxima sexta-feira para se apresentar e viajar com o elenco para os Estados Unidos. Além disso também, mas o que eu posso falar para vocês é, gente, não se preocupem, muito provavelmente isso daí será resolvido nos próximos dias e o Aureliano deve ser inclusive anunciado até mesmo hoje, vamos ficar ligados. Além disso também sobre Jair, lembrando que na última semana, no final de semana, o Vasco concretizou de fato a contratação do Jair, o Vasco acertou com o Atlético Mineiro pelos valores, o Atlético pedia 20 milhões de reais pela venda do jogador, e o Vasco conseguiu chegar a 15 milhões de reais, abaixar esse valor, mas não por 100% dos direitos econômicos do atleta, mas por 80% dos direitos econômicos do Jair, ou seja, uma compra em definitivo, 15 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do volante. O volante já foi liberado dos treinos do Atlético Mineiro e a expectativa é que nesse próximo dia ele desembarque na cidade carioca. E ontem, inclusive, tanto o Jair quanto a sua esposa tiveram dois posicionamentos que, na minha opinião, credenciam ainda mais a chegada dele ao Vasco da Gama. A gente já sabe disso, mas são duas coisas que credenciam. Uma foi o Jair homenageando o Roberto. Roberto Dinamite é um ídolo nacional, realmente não é apenas do Vasco da Gama, é um ídolo de muitos aí, para os amantes, né, de fato, do futebol brasileiro, mas o Jair se posicionou, homenageou o Roberto, mas a outra, que na minha opinião crava isso, foi um stories da esposa do Jair, onde ela se despede da igreja dela, como tá aparecendo aí nas imagens para vocês, ela diz assim: sentirei saudade dessa igreja, sempre uma bênção estar aqui. A igreja da Alagoinha, lá em Minas Gerais. Então, credenciando praticamente que o Jair chegará ao Rio de Janeiro, e volto a repetir, a expectativa é que nos próximos dias ele já esteja aqui, realize os exames médicos e venha a ser anunciado para que na próxima sexta-feira viaje junto ao elenco. Além disso, Alex Teixeira. O que temos a trazer a vocês é que no último sábado, Alex Teixeira esteve no CT Moacir Barbosa. Além do sábado, ele também foi até o CT na sexta, ou seja, foram 2 dias de conversas intensivas com o Paulo Brax. Na sexta-feira a primeira e, é claro, no sábado a segunda. Ele assistiu ao amistoso contra o Nova Iguaçu, onde o Vasco venceu pelo placar de 3-1, e após o amistoso ele se sentou com a diretoria Cruz Maltina. A expectativa é que também nessa semana o anúncio oficial da sua renovação contratual venha acontecer. Nesse momento, se tratando de contrato, Alex Teixeira está de fato livre no mercado. Não renovou com o Vasco, o vínculo contratual com o Gigante da Colina acabou no dia 31 de novembro e também não fechou com nenhum outro clube. Muito pelo contrário, Corinthians e Cruzeiro fizeram sondagens pelo jogador, mas nem sequer respondeu às mensagens o atleta e o seu staff. Então tudo leva a crer, tudo indica. Hoje há um favoritismo, não favoritismo, né, que eu quero falar, mas há aí certa expectativa muito positiva internamente para que essa renovação contratual com Alex Teixeira venha acontecer. E também, assim que acontecer, e volto a repetir, a probabilidade é que de fato saia do papel. Na sexta-feira, junto ao elenco Cruz Maltina, o Alex Teixeira estará viajando para os Estados Unidos para esta pré-temporada. Eu falei que eram 5 nomes. Quarto nome, Manuel Capasso. Também temos novidades tratando desse jogador. Lembra que eu trouxe para vocês. O Vasco vai mantendo conversas com o Atlético Tucumã desde o dia 23 de dezembro. A proposta foi negada do Atlético, o Vasco fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, o Atlético Tucumã não quer isso, o Atlético Tucumã ou quer uma venda em definitivo ou empréstimo com obrigação de compra. Opção não é aquilo que o Atlético Tucumã quer para o seu jogador. No dia 27, as duas diretorias conversaram, e a informação que a gente tem a trazer a vocês é que no último dia 7 de janeiro, na última sexta-feira, se sentaram à mesa Atlético Tucumã e Vasco da Gama via Zoom numa reunião online para se acertar sobre a contratação do atleta. O Vasco dessa vez ofereceu um empréstimo com obrigação, né, não mais uma opção, mas uma obrigação de compra, e agora os dois clubes se ajustam aí para ter aí essa negociação concretizada. O Vasco quer muito o zagueiro e o zagueiro quer muito o Vasco da Gama, e exatamente por esse motivo, tudo leva a crer que o Manuel Capasso venha a ser o novo reforço do Vasco. O desejo do jogador pesa muito para que a transferência ocorra. Não é a vontade, pelo menos momentânea, do Atlético Tucumã negociar o seu zagueiro, por ser um grande destaque de fato do seu sistema defensivo. Mas o desejo do jogador de vestir a camisa do Vasco vai pesar para que a saída aconteça. E é claro, para finalizar, sobre os 5 nomes que eu falei, expectativa também que um goleiro venha a ser oficializado nesses próximos dias, ou que venha a ter pelo menos a sua situação muito bem definida, para que até a sexta-feira ele consiga ser oficializado e viaje com o elenco. O Vasco hoje conta com Raus, Alexander
e, teoricamente, Thiago Rodrigues. Teoricamente, porque na prática a gente ainda não viu isso. Não à toa o Vasco teve 3 amistosos e nenhum o Thiago Rodrigues participou. Não à toa também, ainda não foi oficializado por parte da diretoria vascaína uma renovação contratual com o Thiago Rodrigues. Muitas páginas vêm confirmando isso, eu mesmo também falei sobre isso, mas ainda não houve uma oficialização por parte da diretoria cruzmaltina. Fica a expectativa de quando isso vai sair. Fica a expectativa também se o próprio Thiago vai viajar. Caso não viaje, mas eu acho, só para deixar claro que vai, que não terá nenhum problema com isso, o Vasco mesmo assim ainda vai procurar um goleiro, um camisa 1 para estar junto ao elenco, pois é como eu sempre falei para vocês, o Thiago Rodrigues sempre foi um desejo de permanência por parte da diretoria, mas uma permanência para ser reserva, não camisa 1, não goleiro titular do elenco, por isso o Vasco segue ativo no mercado à procura desse goleiro que será o grande nome do Vasco para 2023 e correndo aí contra o tempo para que ele viaje junto ao elenco nessa próxima sexta-feira. E agora, gente, para finalizar, antes, é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários sobre a expectativa acerca desses nomes, só falar sobre saída, pois se falamos sobre chegada, ontem também tivemos uma informação lá do setorista do Guarani, Lucas Rossafá, o grande amigo e colega Lucas Rossafá, que Matheus Barbosa já emitiu sinal verde aos seus representantes, Matheus Nassif, no caso, é o grupo de empresários do jogador, para negociar a saída do atleta nesses próximos dias. Próximo passo agora é realmente o empresário do jogador, junto ao volante, junto ao Vasco, definir a forma de liberação. Um empréstimo com opção, não opção de compra, já que seu contrato, né, se encerra no final do ano que vem, ou então um empréstimo depois ficando livre no mercado, o atleta e o Guarani se decidem o que fazer, ou uma saída em definitivo. Tudo depende do que o Vasco e também o atleta irão querer fazer sobre essa situação. A gente vai ficar de olho, vamos ficar ligados e ainda hoje no Acorda Vascão traremos mais novidades aqui a vocês. No Acorda não, né? No Fala Gigante. Tranquilo, rapaz? Então, um primeiro vídeo do dia, primeiro vídeo dessa segunda-feira, já com muitas informações. E é claro, contamos aí com a sua ajuda, contamos com o seu like, contamos com o seu gostei, contamos com o seu joinha para ajudar o crescimento aqui do nosso canal. Vamos que vamos chegar aí à marca dos 82 mil inscritos, conto com o apoio e com a ajuda de todos vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, como sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.